Em uma manhã tranquila de novembro, a vida na pacata cidade de Greenwood, Michigan, parecia seguir seu curso habitual, mas para Sarah Johnson, uma professora querida na escola primária Greenwood, essa manhã seria diferente de todas as outras. Você já se perguntou o que acontece nas sombras de uma cidade aparentemente tranquila? Hoje exploraremos um mistério que poderia estar escondido em qualquer lugar, até mesmo perto de você. O que você faria se algo assim acontecesse em sua comunidade? Sarah, com seus cabelos castanhos e olhos verdes radiantes, era uma presença cativante na comunidade. Ao entrar na escola pelas manhãs, a luz do sol matinal iluminava o corredor cheio de desenhos e trabalhos dos alunos, refletindo uma atmosfera de aprendizado e alegria que ela tanto ajudava a cultivar. No entanto, naquele dia a sala de aula de Sarah permaneceu vazia. Seus colegas, alarmados com sua ausência inexplicável, iniciaram uma busca frenética por ela. A esperança se transformava em angústia à medida que o tempo passava e Sarah não era encontrada. A comunidade, unida pela preocupação, se mobilizava para encontrar respostas. Mas a tristeza tomou conta quando o pior foi confirmado. O corpo de Sarah foi descoberto em seu próprio apartamento, vítima de um crime brutal. O luto se espalhou pela cidade e o choro ecoava pelas ruas enquanto os moradores tentavam entender o que havia acontecido com a sua amada professora. Enquanto a comunidade tentava se recuperar do choque, o detetive John Parker e sua equipe lançaram-se em uma investigação implacável para encontrar o responsável por tirar a vida de Sarah. À medida que as peças começavam a se juntar, as suspeitas recaíam sobre um ex-colega de trabalho de Sarah, cujo passado sombrio lançava uma sombra de dúvidas sobre a tranquilidade de Greenwood. O apartamento de Sarah, antes um santuário de tranquilidade, agora era um caos de móveis revirados e objetos pessoais espalhados, cenários de um crime chocante. Impressões digitais desconhecidas salpicavam as paredes, enquanto marcas de luta no chão contavam a história angustiante de uma luta desesperada pela sobrevivência. Agora observe estas impressões digitais não identificadas. O que elas sugerem para você? Será que estamos olhando para a principal prova ou apenas um enigma? Entre os destroços, a sombra de um suspeito emergia. Mark Thompson, um ex-colega de trabalho de Sarah, agora estava no centro das atenções da investigação. Demitido da escola por questões de conduta, a sua presença no passado de Sarah lançava uma luz sinistra sobre os eventos que levaram à sua morte. Rumores de uma paixão não correspondida de Mark por Sarah sussurravam pelos corredores da escola, alimentando as chamas da suspeita. O detetive Parker e sua equipe mergulharam nas profundezas do passado de Mark, desvendando camadas de segredos e motivações obscuras, enquanto tentavam desvendar a verdade por trás da tragédia de Greenwood. Enquanto o mistério envolvendo a morte de Sarah Johnson parecia insondável, a investigação liderada pelo detetive Parker começava a revelar os segredos ocultos nas sombras de Greenwood. Cada peça de evidência coletada no apartamento de Sarah era meticulosamente examinada, cada detalhe examinado com cuidado, enquanto os investigadores tentavam recriar os eventos sombrios que levaram à sua morte. Marcas de luta, impressões digitais e vestígios deixados para trás pelo assassino se tornavam fragmentos de um quebra-cabeça macabro, mas revelador. Então foram iniciados os interrogatórios. A tensão era palpável. Mark, suando sob as luzes frias da sala, enfrentava as perguntas cortantes dos detetives. Por que você estava no apartamento dela na noite do crime? Perguntou o detetive Parker, enquanto observava atentamente cada reação de Mark. A pressão intensa do interrogatório lançava luz sobre os segredos sombrios que Mark tentava esconder. Rumores de uma obsessão pela jovem professora começavam a se transformar em verdades perturbadoras, enquanto as paredes entre a realidade e a fantasia desmoronavam diante dos olhos dos investigadores. E então, em um momento de revelação angustiante, as palavras que ecoaram pelo confinamento da sala de interrogatório quebraram o silêncio com trovões. Mark Thompson, em um acesso de confusão, revelou os detalhes horríveis de como ele havia tirado a vida de Sarah Johnson. A verdade cruel e implacável.
emergia das sombras para desvendar o mistério que assolava a cidade. Mark Thompson olhou para baixo, respirando fundo antes de começar a falar. Sua voz era baixa, mas cada palavra ressoava pela sala de interrogatório silenciosa. Eu não planejei isso. Aconteceu tudo tão rápido, começou ele, suas mãos tremendo visivelmente. Eu e Sarah trabalhavam juntos, há anos, e eu me apaixonei por ela, mas ela não sentia o mesmo. Tudo que ela via em mim era um amigo, ou pior, apenas um colega de trabalho. Ele pausou, engolindo em seco, e continuou. Naquela noite eu a confrontei. Queria que ela entendesse o que eu sentia e que me visse como algo a mais, mas ela ficou assustada, disse que isso estava errado e que precisava de espaço. Ela tentou sair do apartamento, mas eu não podia deixar. Eu só queria que ela me escutasse, que entendesse. Mark passou as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas que começavam a formar. Eu segurei o braço dela mais forte do que pretendia. Ela lutou para se soltar e na confusão, ela caiu batendo a cabeça na linha do centro. Havia sangue e ela não se movia mais. A confissão saía aos tropeços. Cada palavra mais pesada que a anterior. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Tudo que pensei foi como isso poderia parecer ruim, como minha vida acabaria se alguém descobrisse. A verdade é que eu nunca quis matar Sarah. Eu amava ela, mais do que a minha própria vida. Mas eu a perdi, de todas as formas possíveis, concluiu Mark. O remorso e a dor evidentes em sua expressão cansada. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Agora vejamos, com a verdade finalmente revelada, como você acha que isso afetou a comunidade de Greenwood? Você acha que a justiça seria verdadeiramente servida? A confissão de Mark Thompson mergulhou Greenwood em um mar de emoções conflitantes. A dor da perda da professora Sarah Johnson, uma luz brilhante apagada prematuramente, misturava-se com a indignação diante da brutalidade do crime cometido. Em resposta ao choque e à tristeza, a comunidade de Greenwood se uniu em uma demonstração de solidariedade e apoio à família de Sarah. Vigílias noturnas iluminavam a escuridão com velas acesas, enquanto memoriais improvisados brotavam em cada esquina, testemunhando o impacto profundo que Sarah havia deixado em tantas vidas. Mas além do luto, a tragédia de Sarah despertou uma reflexão dolorosa sobre segurança nas escolas e a prevenção da violência. Conversas difíceis foram iniciadas sobre como proteger melhor os educadores e os alunos de ameaças potenciais, enquanto medidas práticas foram propostas para evitar que uma tragédia semelhante ocorresse no futuro. Enquanto a comunidade de Greenwood se envolvia em ações de cura e apoio mútuo, a memória de Sarah Johnson permanecia viva nos corações de cada um que a amava. Sua paixão pela vida e dedicação à educação continuavam a inspirar, mesmo na ausência física. E assim, apesar da dor e da perda, Greenwood permanecia resiliente, fortalecida pela união em face da adversidade. A história de Sarah não era apenas uma tragédia, mas também um testemunho de resiliência humana e da esperança por um futuro mais seguro e compassivo. Que seu legado continue a iluminar o caminho para dias melhores. E assim, chega ao fim do caso de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e até o próximo caso.